Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem o consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Ilustram a sede da FEB em Brasília, que eu tive o prazer de conhecer, e vocês estando em Brasília, não deixem de conhecer a nossa sede, e uma foto de 1858 de Paris, além, é claro, do Evangelho. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhe dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e a sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médico, como já foi dito. Muito bem, nós temos aí a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Chamava antes de ter o nome oficial de Círculo, que era nos fundos da casa de Kardec. Ela foi fundada em 1º de abril de 1858 por Allan Kardec e abnegados seguidores. Ele tentou formar novos líderes espíritas, mas não conseguiu fazer o seu sucessor. Ele foi presidente da sociedade até falecer. E ela foi autorizada a funcionar no dia 13 de abril de 1858. Amanhã, o primeiro centro espírita fará 150 anos. Fiquei muito empolgado com essa possibilidade de estar aqui hoje. Ideias e atitudes revolucionárias. Esse é o codinome de nosso seminário. Foi inegável a ousadia de Kardec em fundar uma sociedade para estudo do espiritismo naquela época. Todos sabemos das dificuldades que havia em Paris naquele momento. Napoleão III sofre um atentado em 14 de janeiro de 1858. Promulgou uma lei que duraria 20 anos na França. Era a lei de segurança. Não permitia reuniões com mais de 20 pessoas em espaço fechado. A autorização dependia do prefeito e do ministro do interior, o general X. Kardec deixa em manuscrito, que está publicado, muito interessante, eu não tive tempo porque os Correios estavam em greve, mas está no nosso Verdade e Luz, esse manuscrito que eu estou mencionando aqui. Como eu não tive condição de fazer o slide, eu estou fazendo o papel de mostrar o nosso querido jornal. A autorização que demora... ele deixa no manuscrito que sem que ele soubesse, Kardec, o general X simpatizava com as nossas ideias. A autorização que demoraria até 3 meses foi expedida em 15 dias. O manuscrito divulgado pelo Instituto Canudo de Abreu e pelo Conselho de Espírita Internacional. Kardec buscou um lugar apropriado para o desenvolvimento dos seus entendimentos, principalmente nas questões da mediunidade e suas implicações. A sociedade começou com o nome de Círculo e funcionava nos fundos de sua casa. Então agora eu quero fazer uma parte para dizer o seguinte. Kardec, quando imaginou uma sociedade, ele imaginou uma sociedade para dar continuidade ao seu trabalho revelatório, que ele vinha fazendo através da codificação do Espiritismo. Ele deixa de lado essa configuração de centro que nós temos hoje. Por isso, veremos na sequência do trabalho. O objeto desta sociedade era estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências, ciência foi muito dito hoje, morais, físicas, históricas e psicológicas. Está no capítulo 30 do Livro dos Médiuns. Ele interdita, proíbe na sociedade política, controvérsia religiosa e economia social. Política, ela se autoexplica,
a controvérsia religiosa era um debate que, à época, não preciso dizer o conflito que o Espiritismo trouxe na cabeça dos religiosos, e economia social. Podemos admitir, então, que os assuntos de economia, riqueza, pobreza, na sua forma científica, assim como também os outros pensamentos científicos, políticos e religiosos, podiam ter o respeito condicionado do espírita, mas certamente a sociedade que ele fundara não era foro para tais discussões. Isso está no Estatuto. Manifestações espirituais. O que ele pede nesse estatuto? Fim das reuniões frívolas e festivas, ênfase à seriedade absoluta das casas. Não aparece na organização da sociedade assistência social e autoajuda. Quer dizer que Kardec esperava que acontecesse, a literatura dele menciona sobre isso, mas não era foco daquela sociedade que ele estava fundando. Nasceu para dar continuidade ao caráter revelatório que Kardec vivia, através das comunicações do Espírito de verdade. Então, para Kardec, a sociedade era uma sociedade com fim exclusivamente mediúnico. Na organização moral, Kardec sugere que as sociedades não abandonassem o modo científico, que deixassem de lado as questões pessoais, comunicações com parentes. Então, primeiro, ele tirou o frívolo, né? Aquela festa de passear em Paris e ir em festas para assistir comunicação. Depois, quando o pessoal deixou esse aspecto, começou a procurar para saber as questões pessoais, meu pai está bem no outro lado, minha mãe está bem do outro lado, ele falou, não, por favor, deixe isso de lado e aproveite a ciência e busque informações, o Léo disse muito isso hoje, busque a informação que possa ser útil para a formação da nossa doutrina, que estava a informação. Que o livro dos Espíritos não esgotou, ele diz, né? O livro dos Espíritos não esgotou todas as perguntas que poderiam ser feitas ao mundo espiritual, que fossem compilados e confrontados os dados revelados. Ciência. O Léo falou hoje, a coragem de nós termos nas nossas casas trabalhos no sentido de continuar o trabalho revelatório. Ou nós já sabemos tudo da nossa religião? Só admitir, ele tinha, como era um trabalho científico de comunicação, não bastava que a pessoa queria frequentar, ele tinha que ter comportamento moral e um volume de estudo da doutrina, nunca imediatamente. Então a pessoa tinha vontade de ingressar na sociedade, mas ele passava por uma triagem, por uma expectativa de comportamento para depois ser admitido. Outra coisa que não era admitido na sociedade, plateia. Quer dizer, então definitivamente não era sociedade para palestras. Sociedades pequenas para evitar vaidades e dispersão. Então ele não sugeria que as sociedades daquela época, que nasciam com o mesmo fim da sociedade parisiense, que nascessem grandes. As respostas dos espíritos dependeriam da evolução dos presentes nos dois mundos, material e espiritual. Isso nós vamos ver em todo o trabalho que eu compilei. Todo mundo fala a mesma coisa. O reconhecimento da casa é feito pelos que frequentam no mundo material para ter a resposta depois no mundo espiritual. As casas deveriam começar primeiro com os estudos, deixando as comunicações para quando os frequentadores atingissem o que vamos chamar de plenitude do entendimento e prática da doutrina espírita. Quer dizer, então, as sociedades que iriam vir com a mesma finalidade da sociedade parisiense, deveriam primeiro se aprofundar nos estudos mediúnicos, para depois, então, ter a condição de fazer os seus trabalhos, continuando o trabalho revelatório. Isso tudo está no Jornal Mundo Espírita, de abril de 1998. Muito bem, passando agora para hoje, né? Esse trabalho é um trabalho publicado pela FEB, está à disposição em todas as livrarias espíritas. Ele foi orientado pelo Conselho Federativo Nacional, que é formado pelas USES e outras federações de todos os estados do Brasil, e vem desde 1970
que a FEB vem interagindo, tanto nas questões administrativas, como nas atividades básicas do Centro Espírita. Então, quem tiver intenção, em seguida eu vou até colocar a capa do livro, está à disposição para ver essas orientações. Está aqui a capa do livro. Em definição do Manual de Orientação do Centro Espírita, diz: são os núcleos de estudo de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. Agora, então, abre o que nós temos nos centros espíritas, que é o trabalho de atendimento fraterno, a evangelização infantil, o evangelho no lar, as sugestões e treinos. São escolas de formação espiritual e moral, à luz da doutrina espírita, postos de atendimento fraternal, oficinas de trabalho que exercita o aprimoramento íntimo. Prática do Evangelho e suas atividades. Casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob orientação do Espiritismo. Recantos de paz construtiva que oferece aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amar uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou quaisquer manifestações exteriores. Enfim, são as unidades fundamentais do nosso movimento, que tem como objetivo o estudo, difusão e prática da doutrina. Atende os que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais. Os que querem conhecer e estudar a doutrina espírita e motivam os que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Na verdade, esse trabalho, ele é um trabalho bem assim mesmo, sabe? Ele é feito de forma de definições em cada assunto, separado por capítulos. Não é um trabalho, vamos dizer, filosófico, científico. Nas atividades básicas são incluídas as reuniões de estudos da doutrina, a explanação do Evangelho à luz do Espiritismo, estudo, educação e prática da mediunidade. Evangelização espírita para as crianças e jovens, serviço de assistência e promoção social, o estudo do Evangelho no lar e a divulgação da religião. Então, agora eu vou fazer um outro parênteses. Esse trabalho da FEB traz bem o que seria um manual para o Centro Espírita. E nós temos o que Kardec fundou na sua sociedade há 150 anos, um trabalho focado em cima da mediunidade e na continuidade do caráter revelatório. Então, eu acho que cabe aos dirigentes e frequentadores das casas verificarem esse aspecto que foi colocado no trabalho da Nilza, né? Se a gente é frequentador ou trabalhador. E eu incluiria, Nilza, aquele que não tem um trabalho social dentro da casa, né? Mas tem o trabalho do estudo, que seria um trabalho da questão revelatória. E que o Léo disse, da coragem de nós fazermos trabalhos para efeito de ciência, que nós passemos a anotar aquilo e fazer comparações. Então, esse trabalho vai nos levar a ver que nós não podemos nos distanciar do trabalho mediúnico nas nossas casas. É mais uma mensagem? E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e engrandecei a Deus e a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção,
Entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Erasto de novo. Muito bem. Agora, feito o que Kardec fez e o que a FEB sugere, nós vamos ver o trabalho da Sueli Caldas no livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita. O slide acabou não combinando com a cor aqui, mas é a dimensão do trabalho. Sueli retoma as preocupações de Kardec com o comportamento moral e demonstra as obrigações e responsabilidade dessas casas. Destaca principalmente o preparo para as reuniões. Orienta sobre os descuidos e brechas. Espíritos superiores ou se afastam ou têm dificuldade para conter a grande massa de espíritos inferiores oportunistas. Lembra os ensinamentos de Emmanuel na correta difusão da doutrina, sendo esta a maior caridade que podemos exercer sobre ela. Alerta da responsabilidade de quem prega, pois a melhor força vibratória é obtida por quem vive o que prega. Alerta também da responsabilidade dos que a propagam. Eu tinha dividido esse slide em duas vezes, mas não tem importância. Alerta também da responsabilidade dos que propagam. Repetindo, pois a melhor força vibratória para um centro é obtida por quem vive o que prega. Centro espírita não se limita às paredes e muros. É um complexo espiritual com labor dos dois planos de vida, o físico e o extrafísico. Convivência dos dois, dos encarnados e dos desencarnados, num verdadeiro trabalho de equipe. Eu me lembrei da questão do culto no lar, quando é dito que se abre uma luminosidade que é capaz de iluminar um quarteirão. Imaginem o que é possível fazer em termos de luz em um centro espírita. As casas espíritas são planejadas a partir do mundo espiritual e que a obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Exemplo de Eurípides Barçanufo, que fundou o Colégio Allan Kardec em Sacramento, Minas Gerais, inspirando-se em trabalho semelhante que mantinha no mundo espiritual. Ambiente físico. Centro espírita dispensa o luxo e o supérfluo, que ele não é só a casa que o abriga, mas o trabalho que ali se desenvolve seu ambiente, objetivos, finalidades, ideal e sentimentos que o norteiam. A gente não está dizendo que a gente não tenha onde sentar bem ou que esteja climatizado dentro das condições de cada um. A gente está dizendo que o luxo, como em todos os outros aspectos, seja superior ao trabalho que se faz. O nascimento de uma nova casa espírita. Passamos a falar da blindagem magnética. Quando nasce uma nova casa espírita, são destacados espíritos especializados em impregnação magnética. Trabalho intensificado quando o centro faz atendimentos importantes. Essa questão da blindagem magnética é o trabalho dos espíritos, tanto na formação da casa, como no momento que vai haver as reuniões. Quando há trabalho com suicidas, por exemplo, onde são barrados nas sessões os espíritos inferiores que influenciam os encarnados com essas tendências. Centro espírita recebe, em grande maioria, almas sofridas, impregnadas de remorso e que não entendem o sofrimento pelos quais necessitam passar. Então, diz o seguinte, que quando um centro espírita faz trabalho com tendências de suicidas, por exemplo, se não for feita uma blindagem magnética dos encarnados para ajudar os desencarnados, de nada adianta, porque os espíritos que influenciam esses suicidas terão acesso também. E o pior, uma vez aberta a porta, eles podem permanecer não dando qualidade ao trabalho para essa casa espírita. Apesar de esperançosos, não raros são acompanhados de desencarnados que se aproveitam dessa infelicidade, ora por vingança, ora por puro prazer. Estamos falando dos suicidas. Os orientadores encarnados dessas casas não podem perder a sintonia que imanta o ambiente, para
que não se perca o equilíbrio dos trabalhos, principalmente na proteção aos que procuram, com esperança, uma palavra de consolo. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas do outro plano atendem aos que apresentam condições espirituais mentais favoráveis, receptivas, medicando-as e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Então diz o seguinte, que um frequentador que está sintonizado, preparado, pode até receber uma cirurgia espiritual na frequência de um centro. Durante as palestras, quando o ambiente favorece, os espíritos destacam em painéis fluídicos os comentários feitos pelo expositor, facilitando o entendimento dos desencarnados presentes, da importância do silêncio, o recolhimento interior e de se manter em prece em momentos que antecedem um trabalho a iniciar. Está aí a informação que existe telão para os espíritos inferiores assistirem à mesma palestra que está sendo feita pelo encarnado. Essa harmonia deve ser buscada também em momento do passe, principalmente onde não é possível, pelo grande número de pessoas, a utilização de uma câmara de passe. É o passe coletivo que eu já vi lá na nossa querida casa no Nascimento. Os espíritos atuam no sentido de propagar o magnetismo, formando verdadeiras abóbadas de luz para seu público receptivo. Sueli lembra que isso só será possível quando o centro espírita se despojar de frivolidade e mercantilismos, de intrigas e personalismos, se ali se cultivar a conversação sadia e edificante. Se naquele local se praticar verdadeira caridade, o estudo sério, e onde as principais metas sejam esclarecer, aliviar e consolar as almas que ali se aportarem, colocando assim a altura da proteção dos espíritos superiores. Aqui falamos nos dramas de obsessão da Ivone Pereira. Bezerra de Menezes adverte no livro Dramas de Obsessão: centros espíritas que se desviam para extravagância ou práticas impróprias serão no espaço considerados meros clubes de lazer, onde se aglomeram aprendizes espiritismo em horas de lazer. Reitera a preocupação de Kardec, sugerindo o respeito nas assembleias espíritas, onde não deve penetrar frivolidades, inconsequências, maledicências, intrigas, mercantilismos, mundanismos e ruídos. Se esse conjunto falhar, o campo magnético é quebrado. Lembra-se mais uma vez que ali se atrai bandos de entidades hostis e malfeitores que influirão nos trabalhos presentes e futuros, e com isso se afastarão os espíritos de luz. O segredo para a elevação dos trabalhos, além dos necessários aspectos morais e a real prática da doutrina por seus dirigentes, está no campo vibratório e na formação de fluidos úteis. Eles são importantes para garantir o sucesso dos trabalhos que serão realizados, seja pela cura de enfermos, conversão de entidades desencarnadas, sofredoras e até mesmo na oratória de expositores. O Espírito enumera as condições para que haja o reconhecimento além túmulo do centro espírita, como casas beneficentes, como verdadeiros templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas. Mente respeitosa, corações fervorosos e aspirações elevadas, de encarnados e desencarnados, é o primeiro e grande passo para o clímax da reunião, evitando-se bate-papos em observações fúteis e depreciativas. Fazer uma prece ao invés de gargalhar. Utilizar a mente para motivar forças telepáticas em busca de inspirações felizes ao invés de aclamações e louvores indébitos. Comunhão mental com os mortos amados ou guias espirituais ao invés de cerimônias ou passatempo mundanos. Quem está falando isso é Bezerra de Menezes, viu? Centro assim é detentor da confiança e considerado modelo pelo plano espiritual e tem a conquista de seus objetivos encurtados e honrarão seus empreendimentos nos dois planos de vida. E para encerrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, é destacada a importância do amor e da instrução, para que se dissipe o erro das revoltas e o sublime objetivo da aprovação humana. Lembra a improbidade dos despeitos aos que materialmente são mais providos do que nós, ressaltando que são piores e mais perigosas as provas para os ricos. Estou convosco, meu apóstolo.
Estou convosco, meu apóstolo, vos instruí. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de seres os artífices da vossa imortalidade, dita o Espírito da verdade. Muito obrigado. Desculpem aí ter passado um pouquinho